Porque o mesmo fogo que encheu Israel de alegria naquele dia, agora consumiu 2 sacerdotes. Porque a presença que desceu como aprovação sobre o povo, transformando fumaça em festa, converteu-se em instantes em juízo sobre Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Essa pergunta atravessa Levítico como uma faca que abre 2 cenas muito próximas: a entronização do sacerdócio e uma tragédia litúrgica que ainda ecoa entre nós. Entenda, não se trata de sensacionalismo. Trata-se de tentar ler o texto com calma, respeitando suas palavras, suas pistas linguísticas e o contexto cultural que o rodeia, para que aprendamos sem precisar repetir a dor daqueles homens. 24 horas antes do choque, havia uma cerimônia meticulosa de consagração. Em Levítico 8 está descrito o rito que transforma mortais em ministros: lavagem, unção com óleo, roupas sacerdotais, ofertas rituais, tudo presidido por Moisés, seguindo instruções recebidas em Sinai. Arão e seus 4 filhos estiveram diante do tabernáculo. Cada gesto tinha significado. Havia um propósito claro: estabelecer ordem, delimitar funções, proteger o povo e a santidade da presença divina. A própria linguagem do texto é programática: leis, procedimentos, tempo de permanência junto ao tabernáculo. Levítico 8:33-35. Instruções que não são meros detalhes administrativos, mas moldes de relação com o santo. Algumas imagens do rito pedem atenção: o óleo que unge, que separa, o sangue das ofertas que purifica, o fogo do altar que consome. No dia seguinte, em Levítico 9, vemos a consumação dessa consagração diante do povo. Moisés apresenta ofertas, elevações, sacrifícios, e a glória do Senhor apareceu, e o fogo do Senhor consumiu os holocaustos e as gorduras, uma demonstração pública de aprovação. O povo responde com alegria, a presença aceita. A liturgia cumpriu seu objetivo. O sagrado foi manifestado e reconhecido. É exatamente nesse cenário de louvor que o contraste acontece. Logo após aquela manifestação de aceitação, Nadab e Abiú oferecem fogo estranho diante do Senhor e são consumidos por um fogo que sai da presença, morte imediata. Levítico 10 narra o episódio com economia e gravidade. O termo que descreve o que fizeram, zará, será o primeiro fio que devemos puxar, porque ele carrega, em poucos caracteres hebraicos, uma carga interpretativa enorme. Antes de avançarmos, um pedido rápido. Se você valoriza estudos bíblicos claros e profundos como este, deixe seu like e inscreva-se. Isso ajuda mais pessoas a terem acesso a exposições que respeitam o texto e o contexto. Agora voltemos. 4 chaves de leitura vão nos ajudar a descerrar a cena sem tirá-la do lugar onde o texto a pôs. 1. A fonte do fogo. 2. O sentido de Zará. 3. A hipótese da embriaguez como pista contextual. 4. A condição do coração. A iniciativa humana em face da ordem divina. Vou abrir cada uma dessas chaves com cuidado. Primeira chave. De onde vinha o fogo que deveria ser usado no culto? A legislação cultual israelita é consistente sobre a origem e a manutenção do fogo do altar. Em Êxodo 30 e em Levítico 6, encontramos ordens para que se mantenha o fogo no altar. O fogo do altar não deveria se apagar. Sobre ele, o incenso deveria arder no momento e na pessoa designada. O sacerdote tinha, portanto, a responsabilidade de usar o fogo do altar como origem legítima para certas ofertas e incensações. Havia uma diferença entre fogo profano, qualquer fogo humano aceso em casa, por exemplo, e o fogo sagrado que já queimava no altar, autorizado por Deus. Quando o texto fala sobre fogo estranho, a preocupação imediata é a legitimidade da fonte. Foi usado um fogo que não vinha do altar? Foi uma prática improvisada, uma chama estranha ao culto ordenado? A tradição legislativa aponta para isso. Não é meramente um capricho ritual, mas uma salvaguarda da comunhão correta com o santo.
Segunda chave, a palavra hebraica zará. Em Levítico 10, o verbo usado para qualificar a ação de Nadab e Abiú é o mesmo núcleo que nos leva a traduzir em muitas versões por fogo estranho. Zará, estrangeiro, alheio, ilegítimo. Esse termo não é neutro. Ele descreve algo que não pertence ao âmbito permitido. No contexto cultural, estranho não é apenas técnico. É uma violação de legitimidade. Quando você diz que algo é estranho ao altar, você está dizendo que aquilo não tem direito de estar ali, que não foi autorizado para a função que ocupa. Aplicado ao culto, zará aponta para uma transgressão do formato da presença divina, uma tentativa de inserir algo não legitimado no espaço onde se encontra o santo. Terceira chave, a pista do vinho, uma hipótese com peso textual, mas que exige cuidado hermenêutico. Em Levítico 10, 9, há uma ordem direta. Os sacerdotes, quando entrarem na tenda da congregação, não beberão vinho ou bebida forte, para que não morram. Estatuto perpétuo. Por que essa proibição aparece imediatamente depois do relato da morte de Nadab e Abiú? O texto coloca a norma como reação direta à tragédia. Muitos intérpretes leem nisso uma indicação de que o consumo de álcool poderia ter sido fator na ação irregular. Além disso, algumas leituras do contexto socio-religioso sugerem que ritos de consagração costumavam envolver banquetes e celebrações, onde bebida circulava. É plausível inferir que, em meio a uma atmosfera de alegria e inauguração, um consumo de bebida teria afetado juízo e autocontrole, e que essa perda de freio poderia levar a um agir fora do rito prescrito. Importante, esta é uma hipótese, não uma sentença. O próprio texto não diz estavam bêbados. Ele regula o futuro para evitar qualquer possibilidade de erro. Portanto, quando explorarmos essa pista, temos de fazê-lo como leitura contextual sensata, não como acusação definitiva. Quarta chave, a atitude do coração, a iniciativa humana em vez da obediência. Além da questão técnica da origem do fogo, há no texto uma preocupação com quem toma a iniciativa do culto. O sistema sacrificial israelita estabelece roles, hierarquias e procedimentos para que o povo saiba como se relacionar com o santo. Quando alguém assume protagonismo litúrgico sem autorização, cria-se um problema que não é apenas administrativo, é teológico. O culto torna-se arena de autoglorificação. A ação de Nadab e Abiú pode então ser lida como expressão de vontade própria, um desiderato de protagonismo que, no espaço da santidade, transforma-se em profanação. Na literatura rabínica posterior, há leituras que enfatizam orgulho, competição ou desejo de se antecipar ao prescrito. Essas tradições ajudam a iluminar possibilidades, mas não substituem o que o texto diz. De qualquer modo, a preocupação central do texto é clara. A presença de Deus demanda limites. Quando humanos ignoram esses limites por iniciativa, o resultado pode ser trágico. Voltemos ao momento concreto. A celebração de Levítico 9 é pública. Moisés e Arão cumprem o rito. O fogo consome as ofertas e a glória do Senhor se manifesta. O povo regozija-se. Em seguida, a cena muda de tom. Nadab e Abiú, cujos rostos e presenças já haviam sido apresentadas na consagração, aproximam-se com um incenso diferente, fogo estranho, e, em silêncio quase clínico, o texto registra a consumação de suas vidas. Não há orações longas, não há explicações imediatas que nos deixem confortáveis. Há apenas o impacto da ação divina que pune. A economia narrativa reforça o choque. O rito ordenado é aprovado. O rito irregular é punido. Agora, observe a reação dos protagonistas humanos. Moisés, sempre intérprete autorizado, não apenas reage emocionalmente, ele dá sentido. A declaração que ele profere é lapidar.
algo na linha de entre os que estão próximos de mim, eu serei santificado, e diante de todo o povo serei glorificado. Em palavras, Moisés está interpretando o ato como uma função pedagógica da santidade. Deus revela que a santidade não pode ser banalizada e que a comunidade que o serve deve entender que há limites que não se transgredirão sem custo. A resposta de Arão, por sua vez, chama a atenção ainda maior. Ele fica em silêncio. Esse silêncio não é indiferença, é reconhecimento. Para um pai que acaba de perder 2 filhos, ficar mudo diante da explicação de Moisés é uma submissão teológica que pesa muito. Arão não discute a justiça divina. Sua mudez pode ser lida como aceitação dolorosa. O texto, ao destacar esse contraste, a palavra de Moisés e o silêncio de Arão, nos oferece um cenário pedagógico. O líder profere sentido, o sacerdote coroado aceita a ordem com reverência, mesmo em dor. Há ainda outra camada a considerar: as consequências intergeracionais. Números 3.4 observa que Nadab e Abiú morreram sem filhos. Um detalhe que, no plano narrativo, interrompe uma linhagem sacerdotal. Isso demonstra que o problema não era individual apenas. As ações litúrgicas indevidas têm impacto sobre a continuidade da mediação sacerdotal. O sistema cultual precisava ser preservado, e o juízo, por mais duro que fosse, servia também para proteger aquele sistema que permitia a presença de Deus entre o povo. Repare no cuidado do texto em regular não só o ato, mas as consequências. Moisés e Arão executam funções complementares na explicação e na prática, e a comunidade recebe a lição. A legislação subsequente, a proibição do álcool no serviço sacerdotal, a proibição de luto público para os filhos mortos em função do ministério, são medidas que marcam como aquele evento se tornou normativa. Não se trata apenas de punir. Trata-se de transformar a experiência traumática em regulamento para a estabilidade do culto futuro. Mas voltamos à pergunta inicial. Por que o fogo queimou Nadab e Abiú? Já identificamos que há pelo menos 3 vetores interpretativos plausíveis: fonte do fogo, fogo não autorizado; legitimidade, zará, algo alheio ao prescrito; e condição interior, possível influência de bebida ou, em sentido mais amplo, falta de recolhimento e excesso de iniciativa. Ainda falta examinar o que significa pastoralmente a tensão entre iniciativa e obediência. Em que medida a história nos adverte sobre uma religiosidade que substitui ordem por criatividade? Em que medida nos chama à humildade ao lidar com formas de adoração? Considere a imagem do altar como um limite iluminado. O fogo queima e, paradoxalmente, salva e revela. O fogo que sobe do altar, autorizado por Deus, transforma. É consumidor que aceita o sacrifício humano e, assim, declara comunhão. O fogo estranho, por sua vez, é chama que tenta ocupar o mesmo espaço sem autorização e é repelida pela santidade. Há aqui uma tensão entre a liberdade criativa do ser humano e a ordem do culto instituída por Deus. Não se trata de cerimonialismo vazio. Trata-se de reconhecer que a presença divina não é um instrumento de expressão individual, mas um encontro que exige formas precisas de aproximação para que a comunhão seja preservada. É importante ressaltar algo que o texto também sinaliza com delicadeza. Não é possível reduzir Deus a um juiz caprichoso. A leitura teológica coerente com Levítico é a da santidade, um Deus cuja natureza é tão pura que requer separação e distinção mesmo na forma de aproximação. Hebreus 12:29 no Novo Testamento reitera isso ao dizer que nosso Deus é um fogo consumidor. A tensão não desaparece no cristianismo. Ela é assimilada e transformada à medida que Cristo aparece como sumo sacerdote perfeito. Ainda assim, a necessidade de reverência e de mediação não é abolida.
Em Cristo há acesso mediado, não licença irrestrita para improvisar diante do Santo. Antes de seguirmos adiante, é necessário fazer uma pausa interpretativa sobre a hipótese da embriaguez. Como já enfatizei, o texto não afirma taxativamente que Nadab e Abiú estavam embriagados. A presença da lei posterior, proibindo bebidas aos sacerdotes quando no serviço, é um sinal de que a possibilidade foi seriamente considerada pela comunidade que recebeu o relato. Culturalmente, cerimônias de consagração e festas de comunhão frequentemente incluíam bebida, e a alegria de Levítico 9 poderia ter favorecido situações de relaxamento do juízo. No entanto, a incapacidade de controlar a própria iniciativa no culto não se reduz apenas a uma taça a mais. É expressão de coração inclinado para o protagonismo. Portanto, mesmo que a embriaguez seja uma pista plausível, ela funciona melhor como elemento explicativo secundário ao lado da questão central, o lugar da ordem e da legitimidade no culto. Enquanto ponderamos, lembre-se de que o texto bíblico também protege Arão. O relato não se regozija na morte. Descreve o pai como atingido. Arão segue as normas de luto impostas a ele pelos líderes e pelo próprio rito, e é tido como figura que sofre. Não podemos transformar esse episódio em merecido show moralizante. A narrativa é pedagógica, sim, mas também humana e dolorosa. O silêncio de Arão, ademais, se insere numa tradição de reverência que nos convida a reconhecer limites, mesmo quando eles custam caro. Estamos, então, diante de um tripé interpretativo que não admite respostas simples: legitimidade ritual, origem do fogo e condição do coração. Cada uma dessas vertentes lança luz sobre a cena. Juntas, elas desenham uma explicação robusta. Nadab e Abiú, tendo sido testemunhas da consagração e das ordens, agiram com fogo que o texto descreve como estranho, isto é, ilegítimo, e foram consumidos. A legislação posterior e a narrativa de Moisés reforçam a leitura de que Deus, sendo santo, exige limites para a presença e que a comunidade precisa de proteção contra aproximações indevidas. O que resta, contudo, é dissecar ainda mais a atitude interior que levou à ação. Foi arrogância, busca de prestígio, negligência ritual ou um conjunto dessas motivações combinado com um fator externo como a embriaguez? Ao encerrarmos esta primeira etapa, uma pergunta permanece e nos força a avançar. Quando o culto se torna palco de iniciativa humana, que mecanismo opera para transformar criatividade em profanação? Em outras palavras, e essa é a pergunta com que vamos prosseguir: qual diferença essencial há na estrutura do culto entre o fogo que Deus envia e o fogo que o homem acende por conta própria? E que lugar ocupa a mediação sacerdotal, tanto no Antigo Testamento quanto em sua plenitude em Cristo, diante desse desafio? A resposta não é apenas histórica, é pastoral. Ela toca a vida de quem se aproxima de Deus hoje. Mas antes de traçar aplicações concretas, precisamos ainda aprofundar o sentido de Zará na sua textura lexical e ritual, comparar as prescrições sobre o incenso e o fogo nos textos de Êxodo e Levítico com o episódio em questão e voltar com atenção para as palavras que Moisés proferiu e para o silêncio de Arão, porque aí, entre a voz e o silêncio, está o enfraquecido fio que liga obediência e reverência. Só quando seguirmos esses movimentos, conseguiremos traduzir a tragédia de Nadab e Abiú em lições vivas para o culto contemporâneo. Permaneça comigo. O próximo trecho vai mergulhar no sentido preciso de Zará, examinar passagens de Êxodo 30 e Levítico 6 sobre a origem do fogo e o papel do incenso, e avaliar com cuidado exegético e pastoral como essas normas moldam nossa compreensão do que aconteceu naquela manhã.
Vamos também revisitar a proibição do vinho ao serviço sacerdotal, não para condenar, mas para entender que pistas o texto legou à comunidade que o recebeu. Só então poderemos oferecer aplicações que respeitem o texto e melhorem a prática do nosso culto hoje. Agora, mergulhemos no detalhe lexical e ritual que ainda nos falta. O que exatamente o texto quer dizer quando chama o ato de Nadab e Abiú de fogo estranho? E por que as prescrições sobre incenso e fogo em Êxodo e Levítico tornam essa palavra tão pesada que termina em morte? Ao responder isso, não estamos apenas resolvendo um enigma histórico, estamos vendo como o texto modela uma teologia de presença que continua a falar às nossas práticas de adoração. Comecemos pela textura da palavra em hebraico. O termo traduzido por estranho aparece no núcleo do relato e não é neutro. Indica algo que não é parte daquilo que foi autorizado. Não se trata apenas de diferente no sentido estético. É algo alheio ao espaço e à função a qual se tentou incorporá-lo. No contexto do culto, essa estranheza acarreta ilegalidade litúrgica. Aquilo que foi apresentado não estava legitimado para ocupar o lugar do que a ordem sacrificial determinava. Por isso, a expressão tem peso jurídico e teológico ao mesmo tempo. Não só erro técnico, mas violação da legitimidade com que se aproxima o santo. Essa observação lexical nos guia à exigência material do rito. O fogo e o incenso são regulados. Vejamos as passagens de legislação que o texto convoca como pano de fundo. Em Êxodo 30, Deus entrega a Arão e a seus descendentes uma composição e um uso prescritos para o incenso. O texto é enfático. O aroma santo não poderá ser copiado para uso profano, e quem fizer algo semelhante será cortado do seu povo. Em Levítico 6 ou 8 no numerário grego, a ordem de manter o fogo no altar ininterrupto aparece com igual severidade. O fogo do altar não se apaga. Ele deve ser mantido pelos sacerdotes como responsabilidade permanente. Há, portanto, uma cadeia de legitimidade. A substância, o incenso correto, o tempo, quando e como o incenso é oferecido e a fonte do fogo, o fogo do altar como origem autorizada. Desrespeitar qualquer elo dessa cadeia é romper a ordem de acesso ao que é santo. Diante disso, duas hipóteses exegéticas têm sido recorrentes entre intérpretes. Ou Nadab e Abiú usaram um fogo que não vinha do altar, uma chama mundana trazida de fora, ou empregaram um incenso não autorizado, algo que não pertencia ao espaço litúrgico. Ambas as leituras convergem no ponto central. Foi introduzida ali uma coisa que não tinha direito de participar do encontro sagrado. A narrativa bíblica, ao chamar a ação de Zará, enfatiza essa ilegitimidade, independentemente de precisarmos decidir entre fogo impróprio ou incenso impróprio. O efeito é o mesmo. Aquilo não era legítimo para se apresentar diante do Senhor. Agora, precisamos retornar à outra pista que o texto concede, a proibição do álcool no serviço sacerdotal. Levítico 10:9. A inserção dessa norma imediatamente depois do relato é significativa. É razoável perguntar por que a lei aparece neste ponto. A tradição que recebeu o relato entendeu que ali havia lição normativa a ser aprendida. Culturalmente, celebrações e banquetes acompanhavam grandes rituais. É provável que a atmosfera de Levítico 9, fogo que consome as ofertas, alegria do povo, trouxesse consigo elementos de júbilo que, se não vigiados, poderiam macular a clareza de juízo. A presença de uma proibição explícita sobre vinho e bebida forte é, portanto, uma medida preventiva e corretiva. Ela não prova que havia embriaguez, mas registra a comunidade recebendo o episódio como indicação de que a sobriedade no culto é requisito para o serviço diante do santo. É crucial aqui não transformar a hipótese em acusação.
O texto novamente se mantém prudente, não registra "estavam bêbados". O que ele faz é legislar para que a possibilidade não se repita. Essa delicadeza hermenêutica nos ensina a postura que devemos ter ao interpretar textos normativos. Reconhecer pistas, dar-lhes cor, sem forçar o testemunho a dizer mais do que diz. Por isso, a leitura de embriaguez funciona como uma pista plausível, um elemento explicativo que ajuda a compor o cenário, mas não como prova conclusiva. A linha interpretativa mais segura é ver a proibição do álcool como resposta institucional. Diante do que aconteceu, a comunidade estabeleceu uma regra para reduzir riscos futuros. Além das questões de material e sobriedade, há um eixo interior que não podemos negligenciar: a atitude do coração. A liturgia israelita organiza o agir humano com precisão, porque ela reconhece que a serviço do santo não basta boa intenção. Há formas legítimas de aproximação. Quando alguém decide substituir ordem por iniciativa própria, seja por busca de prestígio, seja por excesso de zelo, o risco não é meramente administrativo, é profanar a relação entre o Criador e sua criação. A iniciativa litúrgica sem autorização tem caráter teológico porque reconfigura a dinâmica da mediação. No espaço sagrado, ser protagonista por iniciativa própria equivale a nomear-se mediador. E o texto bíblico não tolera usurpações nessa função. As leituras rabínicas posteriores, que comentam o episódio com diferentes matizes, orgulho, competição entre irmãos, desejo de festejar além do limite, ajudam a iluminar possibilidades, mas não podem ser tomadas como substitutas da narrativa. Elas nos mostram, porém, que a tradição recebeu esse evento como algo que implicava ambição e perda de limite. Quando a narrativa de Levítico expõe o contraste entre uma consagração aprovada e uma iniciativa consumida, ela está, em última instância, ensinando que não há caminho curto para a presença de Deus. A presença exige mediadores instituídos e formas que preservem a santidade. Voltemos por um momento à cena pastoral do texto para ouvir o que acontece entre os protagonistas humanos. Moisés, diante do acontecido, pronuncia uma palavra interpretativa de essência teológica. Ele aponta a função pedagógica da santidade. Deus se revelará santo aos que chegam perto de sua presença e se manifestará glorioso diante de todo o povo. Levítico 10:3. Moisés dá sentido. Aquilo não é um ato arbitrário de violência divina, mas uma demonstração de que a santidade tem efeitos normativos sobre a comunidade. Arão responde com silêncio. Esse silêncio não é fugacidade emocional vazia, é aceitação dolorosa e reconhecimento do peso do evento. Imagine um pai que perde 2 filhos no ofício do sacerdócio. O silêncio indica uma reverência que ultrapassa a contestação teológica. Arão não procura justificar ou relativizar. Ele se cala diante do mistério da santidade. É um gesto que ensina tanto quanto a própria palavra de Moisés. A narrativa não se limita à morte como fim. Ela cuida das consequências comunitárias. A proibição de luto público, a regulamentação sobre quem pode entrar e como devem proceder, e o fato de que Nadab e Abiú morreram sem descendência, Números 3:4, tudo isso demonstra que o episódio reconfigurou a genealogia e a transmissão do ministério. A elevação de Eleazar e Itamar como continuadores do ofício é um exemplo de como o sistema cultual se preservou institucionalmente. A mediação não podia ficar sem continuidade, e a comunidade atuou para sustentar essa continuidade. O juízo, ainda que trágico, teve efeito de proteção do corpus sacramental. A função pedagógica do relato tem, portanto, várias camadas: guarda ritual, legitimidade mediadora, sobriedade no serviço e limites para a iniciativa humana.
Essas camadas não são apenas históricas. Elas têm deslocamento pastoral direto para a igreja hoje. A pergunta que o texto nos força a fazer é incisiva. Com que fogo nos aproximamos de Deus? Usamos o fogo do altar, isto é, os meios e mediadores que Deus mesmo estabeleceu, ou acendemos a nossa própria chama, que é, por essência, alheia ao que foi instituído? Essa pergunta nos conduz a uma releitura cristológica do episódio. O Novo Testamento, ao falar da santidade de Deus, retoma a imagem do fogo consumidor. Hebreus 12:29, por exemplo, declara que nosso Deus é fogo consumidor. Mas o que o cristianismo acrescenta é a figura do mediador perfeito, Jesus Cristo. No sistema levítico, a mediação era exercida por sacerdotes e ritos. No cristianismo, Cristo realiza e aperfeiçoa a mediação. Isso não anula a exigência de reverência. Pelo contrário, o acesso ao santo, agora garantido em Cristo, é oferecido por um mediador, que é ao mesmo tempo sacrifício e sacerdote perfeito. A consequência pastoral disso é dupla. Os crentes têm acesso ao Pai pela obra de Cristo, mas esse acesso não lhes confere licença para improvisar ou trivializar a santidade. A mediação de Cristo é a base segura da aproximação, e a reverência permanece como postura de todo aquele que entra em comunhão com Deus. Aplicando isso à vida e ao ministério, algumas implicações práticas emergem com clareza. Primeiro, liderança religiosa exige formação e submissão a estruturas de responsabilidade. Liberdade ministerial não pode ser confundida com ausência de prestação de contas. Em contextos onde o culto se torna palco para a inovação desautorizada, corre-se o risco de transformar a adoração em espetáculo. E isso é precisamente o que o texto quer impedir. Segundo, a preparação do culto deve incluir sobriedade emocional e cognitiva. Práticas que prejudicam a clareza de juízo, falta de escrutínio, ambientes onde a autoconsciência se perde, precisam ser reguladas. A proibição levítica sobre bebida no serviço não é um capricho moralista, é prudência pastoral. Terceiro, a verificação das motivações pessoais é essencial. Perguntar ao próprio coração por que se busca o púlpito, o altar, o destaque, para a glória de Deus ou para a glória própria. Quando a motivação é autoglorificação, a possibilidade de profanação aumenta. Também há lições para a comunidade de confiança. Não se admite que a experiência pessoal suplante a escritura e a tradição que estruturam a adoração pública. Isso não quer dizer que inovação seja sempre maus. Muitas formas legítimas de expressão surgiram no corpo de Cristo ao longo dos séculos. A distinção é entre criatividade que obedece à palavra e ao chamado comunitário, e criatividade que se sobrepõe às formas que sustentam a comunhão com o santo. Manter limites é, portanto, um serviço à liberdade cristã, e não sua negação. Limites preservam o encontro autêntico com Deus. No plano pastoral pessoal, proponho 3 exercícios concretos para aplicar a lição de Levítico 10 sem cair no legalismo frio. 1. Examine suas motivações antes de liderar uma ação litúrgica ou espiritual. 2. Submeta práticas novas à crítica bíblica e à comunidade de líderes. 3. Cultive sobriedade em momentos de celebração para que a alegria não obscureça a reverência. Esses passos não transformam a presença divina em uma experiência mecânica. Ao contrário, protegem a profundidade do encontro. Há um cuidado adicional que devemos observar ao falar do juízo de Deus aqui. O texto nos lembra com severidade que a santidade tem efeitos tangíveis, mas também mostra compaixão. A narrativa protege Arão, descreve seu luto regulado e deixa claro que a dor foi real. Isso é pedagógico. Deus não deleita-se na morte. A santidade tem consequências e a comunidade humana sofre por elas. O relato, portanto, não é uma celebração do castigo,
mas uma exposição séria do que significa viver diante de um Deus santo. Ao fechar a perspectiva teológica, vale um último movimento: entender Nadab e Abiú como advertência para toda a época. Eles não são caricaturas destinadas a constranger o coração cristão. São espelhos que refletem riscos reais de qualquer comunidade que serve ao santo. O risco existe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aproximar-se de Deus exige consciência de que nem todo fogo é do altar. Cristo garante o acesso, mas não a banalização. A mediação de Jesus estabelece uma reconciliação plena e segura. Porém, a reverência permanece como postura de quem entra em presença. Antes de encerrar, é necessário voltar aos textos primários que baseiam nossa leitura, para quem deseja aprofundar. Levítico 8:10 descreve a consagração, a manifestação de glória e o episódio do fogo estranho. Êxodo 30 e Levítico 6 apresentam regulações sobre incenso e manutenção do fogo. Levítico 16 dá pistas sobre o caráter sagrado da liturgia do sumo sacerdote. Números 3.4 registra a informação genealógica que fecha a narrativa dos filhos de Arão. E no Novo Testamento, Hebreus oferece leitura cristológica da santidade consumidora de Deus. Veja Hebreus 12:29 e os capítulos 4:10 para a teologia do sumo sacerdócio de Cristo. Ler essas passagens em diálogo ajuda a consolidar a compreensão. Não se trata apenas de curiosidade antiquária, mas de um ensino que atravessa a Escritura. Termino com uma palavra pastoral e um convite prático. Se a pergunta do início, por que Deus queimou vivos os filhos de Arão, recebeu aqui uma resposta estrutural, ela também traz um desafio: transformar nossa adoração para que ela preserve a presença e não a banalize. Examine o fogo que você oferece. Vem do altar instituído pela palavra e pela mediação de Cristo, ou é chama acesa por invenção humana, busca de prestígio ou emoção desgovernada? Se você lidera, treine sua comunidade para levar o culto a sério. Se você participa, cultive reverência e submeta suas experiências à Escritura. E lembre-se, a mediação de Cristo é suficiente e segura. Por meio dele, temos acesso ao santo, porém, com o temor piedoso e a responsabilidade que o encontro exige. Se este estudo lhe ajudou a ver Levítico com novos olhos, compartilhe com alguém que estuda o Antigo Testamento e nos comentários escreva: com qual fogo eu me aproximo? Isso nos ajuda a continuar conversas que edificam. Consulte as referências indicadas para um estudo mais detido. Levítico 8:10, Êxodo 30, Levítico 6, Levítico 16, Hebreus 12:29, Números 3:4. Inscreva-se no canal para receber outras exposições bíblicas que tratam o texto com rigor e reverência. Obrigado por acompanhar este estudo. Que a nossa adoração seja sempre marcada por humildade, obediência e o respeito devido ao Deus que é fogo consumidor.